Lei das Contravenções Penais. O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta: Lei das Contravenções Penais. Parte geral. Art. 1º. Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. Art. 2º. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Art. 3º. Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico. Art. 4º. Não é punível a tentativa de contravenção. Art. 5º. As penas principais são: e prisão simples. Segunda multa. Art. 6º. A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Primeiro, o condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção. Segundo, o trabalho é facultativo, se a pena aplicada não excede a 15 dias. Art. 7º. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção. Art. 8º. No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. Art. 9º. A multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre a conversão de multa em detenção. Parágrafo único. Se a multa é a única pena cominada, a conversão em prisão simples se faz entre os limites de 15 dias e 3 meses. Art. 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos, nem a importância das multas ultrapassar 50 contos. Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a 1 ano nem superior a 3, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. Art. 12. As penas acessórias são a publicação da sentença e as seguintes interdições de direitos, e a incapacidade temporária para profissão ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público, e a suspensão dos direitos políticos. Parágrafo único. Incorrem, na interdição sob número I, por 1 mês a 2 anos, o condenado por motivo de contravenção cometida com abuso de profissão ou atividade ou com infração de dever a ela inerente. B. Na interdição sob número 2ª, o condenado à pena privativa de liberdade, enquanto dure a execução do pena ou a aplicação da medida de segurança detentiva. Art. 13. Aplicam-se, por motivo de contravenção, as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal, à exceção do exílio local. Art. 14. Presumem-se perigosos, eilam dos indivíduos a que se referem os ENs. E segunda do art. 78 do Código Penal, e o condenado por motivo de contravenção cometido, em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, quando habitual a embriaguez, segunda o condenado por vadiagem ou mendicância, art. 15. São internados em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional, pelo prazo mínimo de 1 ano, e o condenado por vadiagem, art. 59, segunda o condenado por mendicância, art. 60 e seu parágrafo, art. 16. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento é de 6 meses. Parágrafo único. O juiz, entretanto,
pode, ao invés de decretar a internação, submeter o indivíduo à liberdade vigiada. Art. 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. Parte especial capítulo I das contravenções referentes à pessoa. Art. 18. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou munição. Pena prisão simples, de 3 meses a 1 ano, ou multa, de 1 a 5 contos de réis, ou ambas cumulativamente, se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social. Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, pena prisão simples, de 15 dias a 6 meses, ou multa, de 200 mil réis a 3 contos de réis, ou ambas cumulativamente. Primeiro, a pena é aumentada de 1/3 até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra a pessoa. Segundo, incorre na pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de 200 mil réis a 1 conto de réis, quem, possuindo arma ou munição, a, deixa de fazer comunicação ou entrega à autoridade, quando a lei o determina, b, permite que alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma a tenha consigo, c, omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado, menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la. Art. 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto, pena, multa de 1.000 cruzeiros a 10.000 cruzeiros. Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém, pena prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de 100 mil réis a 1 conto de réis, se o fato não constitui crime. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3, até a metade se a vítima é maior de 60 anos. Art. 22. Receber em estabelecimento psiquiátrico, e nele internar, sem as formalidades legais, pessoa apresentada como doente mental. Pena multa, de 300 mil réis a 3 contos de réis. Primeiro, aplicar-se a mesma pena a quem deixa de comunicar à autoridade competente, no prazo legal, internação que tenha admitido, por motivo de urgência, sem as formalidades legais. Segundo, incorre na pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa de 500 mil réis a 5 contos de réis, aquele que, sem observar as prescrições legais, deixa retirar-se ou despede de estabelecimento psiquiátrico pessoa nele, internada. Art. 23. Receber e ter sob custódia doente mental, fora do caso previsto no artigo anterior, sem autorização de quem de direito, pena prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de 500 mil réis a 5 contos de réis. Capítulo 2 das contravenções referentes ao patrimônio. Art. 24. Fabricar, ceder ou vender gasoa ou instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto, pena prisão simples, de 6 meses a 2 anos, e multa, de 300 mil réis a 3 contos de réis. Art. 25. Ter alguém em seu poder, depois de condenado, por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazoas, chaves falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima, pena prisão simples, de 2 meses a 1 ano, e multa de 200 mil réis a 2 contos de réis. Art. 26.
abrir alguém, no exercício de profissão de serralheiro ou ofício análogo, a pedido ou por incumbência de pessoa de cuja legitimidade não se tenha certificado previamente, fechadura ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de lugar no objeto, pena prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de R$ 200.000 a R$ 1 conto. Capítulo 3 das Contravenções referentes à incolumidade pública. Art. 28. Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, pena prisão simples, de 1 a 6 meses, ou multa, de R$ 300.000 a 3 contos. Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de 15 dias a 2 meses, ou multa, de R$ 200.000 a 2 contos, quem, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima fogo de artifício ou solta balão aceso. Art. 29. Provocar o desabamento de construção ou, por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa, pena multa, de 1 a 10 contos, se o fato não constitui crime contra a incolumidade pública. Art. 30. Omitir alguém a providência reclamada pelo estado ruinoso de construção que lhe pertence ou cuja conservação lhe incumbe, pena multa, de 1 a 5 contos. Art. 31. Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso, pena prisão simples, de 10 dias a 2 meses, ou multa, de R$ 100.000 a 1 conto. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a, na via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida, ou o confia a pessoa inexperiente, b, excita ou irrita animal, expondo a perigo a segurança alheia, c, conduz animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia. Art. 32. Dirigir, sem a devida habilitação, veículo na via pública, ou embarcação a motor em éguas públicas, pena multa, de R$ 200.000 a 2 contos. Art. 33. Dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado, pena prisão simples, de 15 dias a 3 meses, e multa, de R$ 200.000 a 2 contos. Art. 34. Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia, pena prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de R$ 300.000 a 2 contos. Art. 35. Entregar-se na prática da aviação, a acrobacias ou a voos baixos, fora da zona em que a lei o permite, ou fazer descer a aeronave fora dos lugares destinados a esse fim, pena prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de R$ 500.000 a 5 contos. Art. 36. Deixar do colocar na via pública, sinal ou obstáculo, determinado em lei ou pela autoridade e destinado a evitar perigo a transeuntes, pena prisão simples, de 10 dias a 2 meses, ou multa, de R$ 200.000 a 2 contos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a, apaga sinal luminoso, destrói ou remove sinal de outra natureza ou obstáculo destinado a evitar perigo a transeuntes, b, remove qualquer outro sinal de serviço público. Art. 37. Arremessar ou derramar em via pública, ou em lugar de uso comum, ou do uso alheio, coisa que possa ofender, sujar ou molestar alguém, pena multa, de R$ 200.000 a 2 contos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, sem as devidas cautelas, coloca ou deixa suspensa coisa que, caindo em via pública ou em lugar de uso comum ou de uso alheio, possa ofender,
sujar ou molestar alguém. Art. 38. Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém, pena multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Capítulo 4 das contravenções referentes à paz pública. Art. 39. Participar de associação de mais de 5 pessoas, que se reúnam periodicamente, sob compromisso de ocultar à autoridade a existência, objetivo, organização ou administração da associação, pena prisão simples, de 1 a 6 meses, ou multa, de R$ 300.000 a 3 contos de réis. Primeiro, na mesma pena incorre o proprietário ou ocupante de prédio que o cede, no todo ou em parte, para reunião de associação que saiba ser de caráter secreto. Segundo, o juiz pode, tendo em vista as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, quando lícito o objeto da associação. Art. 40. Provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais grave, pena prisão simples, de 15 dias a 6 meses, ou multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Art. 41. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, pena prisão simples, de 15 dias a 6 meses, ou multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios, e com gritaria ou algazarra. Segunda, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. Terceira, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Quarta, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tenha guarda, pena prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Capítulo V das contravenções referentes à fé pública. Art. 43. Recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no país, pena multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Art. 44. Usar, como propaganda, de impresso ou objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda, pena multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Art. 45. Fingir-se funcionário público, pena prisão simples, de 1 a 3 meses, ou multa, de R$ 500.000 a 3 contos de réis. Art. 46. Usar, publicamente, de uniforme, ou distintivo de função pública que não exerce, usar, indevidamente, de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei. Pena multa, de 200 a 2.000 cruzeiros, se o fato não constitui infração penal mais grave. Capítulo 6 das contravenções relativas à organização do trabalho. Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Pena prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de R$ 500.000 a 5 contos de réis. Art. 48. Exercer, sem observância das prescrições legais, comércio de antiguidades, de obras de arte, ou de manuscritos e livros antigos ou raros, pena prisão simples de 1 a 6 meses, ou multa, de 1 a 10 contos de réis. Art. 49. Infringir determinação legal relativa à matrícula ou à escrituração de indústria, de comércio, ou de outra atividade, pena multa, de R$ 200.000 a 5 contos de réis. Capítulo 7 das contravenções relativas à polícia de costumes. Art. 50.
Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele, pena prisão simples, de 3 meses a 1 ano, e multa, de 2 a 15 contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local. Primeiro, a pena é aumentada de 1/3, se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de 18 anos. Segundo, incorre na pena de multa, de R$ 2.000, R$ 2.000, a R$ 200.000, R$ 200.000, quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador. Terceiro, consideram-se jogos de azar: a. o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte; b. as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas; c. as apostas sobre qualquer outra competição esportiva. Quarto, equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessível ao público, a casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da família de quem a ocupa; b. o hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar; c. a sede ou dependência de sociedade ou associação, em que se realiza jogo de azar; d. o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se dissimule esse destino. Art. 51. Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal, pena prisão simples, de 6 meses a 2 anos, e multa, de 5 a 10 contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis existentes no local. Primeiro, incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe à venda, tem sob sua guarda para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria não autorizada. Segundo, considera-se loteria toda operação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupons, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza. Terceiro, não se compreendem na definição do parágrafo anterior os sorteios autorizados na legislação especial. Art. 52. Introduzir, no país, para o fim de comércio, bilhete de loteria, rifa ou tómbola estrangeiras, pena prisão simples, de 4 meses a 1 ano, e multa, de 1 a 5 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação, bilhete de loteria estrangeira. Art. 53. Introduzir, para o fim de comércio, bilhete de loteria estadual em território onde não possa legalmente circular, pena prisão simples, de 2 a 6 meses, e multa, de 1 a 3 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação, bilhete de loteria estadual, em território onde não possa legalmente circular. Art. 54. Exibir ou ter sob sua guarda lista de sorteio de loteria estrangeira, pena prisão simples, de 1 a 3 meses, e multa, de R$ 200.000 a 1 conto de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem exibe ou tem sob sua guarda lista de sorteio de loteria estadual, em território onde esta não possa legalmente circular. Art. 55. Imprimir ou executar qualquer serviço de feitura de bilhetes, lista de sorteio, avisos ou cartazes relativos à loteria, em lugar onde ela não possa legalmente circular, pena prisão simples, de 1 a 6 meses, e multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis.
Art. 56. Distribuir ou transportar cartazes, listas de sorteio ou avisos de loteria, onde ela não possa legalmente circular, pena prisão simples, de 1 a 3 meses, e multa, de 100 a 500 mil réis. Art. 57. Divulgar, por meio de jornal ou outro impresso, de rádio, cinema, ou qualquer outra forma, ainda que disfarçadamente, anúncio, aviso ou resultado de extração de loteria, onde a circulação dos seus bilhetes não seria legal, pena multa, de 1 a 10 contos de réis. Art. 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração. Pena prisão simples, de 4 meses a 1 ano, e multa, de 2 a 20 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na pena de multa, de 200 mil réis a 2 contos de réis, aquele que participa da loteria, visando a obtenção de prêmio, para si ou para terceiro. Art. 59. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, pena prisão simples, de 15 dias a 3 meses. Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, que assegure ao condenado meios bastantes de subsistência, extingue a pena. Art. 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia, pena prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de 200 mil réis a 2 contos de réis. Parágrafo único. Se habitual a embriaguez, o contraventor é internado em casa de custódia e tratamento. Art. 63. Servir bebidas alcoólicas, e, revogado, segunda a quem se acha em estado de embriaguez, terceira a pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais, quarta a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se consome bebida de tal natureza, pena prisão simples, de 2 meses a 1 ano, ou multa, de 500 mil réis a 5 contos de réis. Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo, pena prisão simples, de 10 dias a 1 mês, ou multa, de 100 a 500 mil réis. Primeiro na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou exposto ao público, experiência dolorosa ou cruel em animal vivo. Segundo, aplicar-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho excessivo ou tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo público. Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável, pena prisão simples, de 15 dias a 2 meses, ou multa, de 200 mil réis a 2 contos de réis. Capítulo 8 das Contravenções referentes à administração pública. Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade competente, e crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício de função pública, desde que a ação penal não dependa de representação. Segunda, crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal. Pena multa, de 300 mil réis a 3 contos de réis. Art. 67. Inumar ou exumar cadáver, com infração das disposições legais, pena prisão simples, de 1 mês a 1 ano, ou multa, de 200 mil réis a 2 contos de réis. Art. 68. Recusar à autoridade,
quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência, pena multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de 1 a 6 meses, e multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis, se o fato não constitui infração penal mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias, faze declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal, estado, profissão, domicílio e residência. Art. 70. Praticar qualquer ato que importe violação do monopólio postal da União, pena prisão simples, de 3 meses a 1 ano, ou multa, de 3 a 10 contos de réis, ou ambas cumulativamente. Disposições finais. Art. 71. Ressalvada a legislação especial sobre florestas, caça e pesca, revogam-se as disposições em contrário. Art. 72. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1941, 120º da Independência e 58º da República. Getúlio Vargas. Francisco Campos. Este texto não substitui o publicado no DOU de 3 de outubro de 1941 ***.